Podcast Projeto Caminho Certo, o podcast do servidor público, voz ativa de quem faz a diferença. Olá, servidores e servidoras! Está no ar mais um podcast Caminho Certo, o podcast do servidor. Eu sou a doutora Vivian Tranquilino e hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante para vocês, servidores, e que também representa uma grande parte da remuneração de todos vocês, por isso que é bem importante acompanhar o podcast. Eu estou aqui hoje com a doutora Flávia Cardoso, também junto na apresentação, e a gente vai falar hoje sobre os benefícios e as gratificações, dentre elas, sexta parte, quinquênio e o prêmio de incentivo. Olá, servidores e servidoras, eu sou a doutora Flávia e, como disse a doutora Vivian, hoje nós falaremos sobre alguns direitos que são muito importantes para a vida do servidor, mas que nem sempre são muito compreendidos por vocês. Para nos ajudar a falar sobre esse assunto, nós temos a honra de receber a doutora Ana Cândida Serrano, procuradora do Estado de São Paulo desde 1991, especialista em Direito do Estado e atualmente presidente do Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São Paulo, o Sindipro-ESP, e também atua no Conselho Diretivo da Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia, a APD. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutora Flávia, doutora Viviane. É um prazer estar aqui. Eu queria cumprimentar também a todas e todos os que estão nos escutando, aos ouvintes, e espero poder ajudar um pouquinho com a minha experiência como servidora pública, como funcionária pública, né, que também recebe benefícios do Estado, então essa experiência também é importante. Para a gente contextualizar um pouco o que a gente vai falar hoje, como eu disse no começo, né, que nós vamos falar das gratificações, das bonificações, basicamente sobre as três, né, assim, principais. A sexta parte, que é um benefício que os servidores recebem a cada 20 anos de efetivo exercício, o quinquênio, que é a cada 5 anos, e o prêmio de incentivo, que é pago para determinadas carreiras, né, principalmente nas áreas de educação e na área da saúde, né. E falando sobre essas bonificações, essas gratificações, aí a gente vai aqui elaborar uma pergunta para a doutora Ana. Doutora, qual que é a fundamentação legal desses benefícios e como eles se aplicam na prática para o servidor? Bom, vou começar aqui com os chamados adicionais temporais. Os adicionais temporais, ou seja, os quinquênios, que é o quinquênio, né, que é o adicional por tempo de serviço, e a sexta parte. Eles inicialmente estavam previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, lá de 1968. Tá? A sexta parte, ela inclusive, na época, né, ela era concedida após 25 anos de serviço público aos funcionários públicos. E os quinquênios a cada 5 anos. Depois veio a Constituição Estadual, e ela no artigo 100, a Constituição Estadual é de 1989, tá? E no artigo 129, ela expressamente dispõe sobre o quinquênio e a sexta parte, e ela reduziu o tempo da sexta parte de 25 anos para 20 anos de tempo de serviço público. É interessante notar que, para falar assim dos benefícios temporais, né, vamos dizer assim, adicionais temporais, né, que normalmente se você muda de cargo no serviço público, você tem um cargo de oficial administrativo, aí você passa para um cargo de executivo público, por exemplo, tá? O tempo de serviço teu é elevado. Agora, se você estava um tempo prestando serviços no município ou na União, tem expressa previsão no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado que esse tempo não é computado para fins de quinquênio e sexta parte. Tá? Então, é só se você mudar de serviço público dentro do Estado de São Paulo. Tá? Então, isso é uma coisa interessante, porque a pessoa fala, poxa, eu mudei, não trouxe meu tempo anterior. Para fins de aposentadoria, você leva, inclusive, ao regime previdenciário. Porque do ponto de vista da aposentadoria, nós temos hoje diversos regimes previdenciários, né? Tem pessoas que têm um regime previdenciário, no caso dos funcionários públicos, né? Tem um regime previdenciário de até 2003, que é o regime da paridade e da integralidade. Tem o que está no intermediário, que a gente chama, né? Que vai de 2003 até, se eu não me engano, 2013,
né, que tem uma legislação em 2013, aí ele também tem uma integralidade, mas ele já não tem a paridade, é baseada nas contribuições, e por fim você tem aqueles que entraram após 2013, que vão receber pelo teto do INSS, mas em compensação tem a possibilidade de ter uma complementação ali, né, uma previdência complementar, como eles chamam, né, instituída pelo Estado, tá, que aí fica uma opção do servidor querer ou não. Então, isso apenas um adendo para falar. Então, esse tempo, né, ele é computado para aposentadoria, mas para fins de sexta parte, quinquênio, você precisa ter o efetivo exercício no Estado, tá, para computar. Essa é a regra geral. Com relação aos prêmios de incentivo, nós temos legislações muito específicas. Tá, então, por exemplo, cada carreira tem seu prêmio de incentivo. Isso. Tá, então fica muito difícil você falar alguma coisa mais genérica sobre alguma delas, entendeu? Especificamente. Tem que ver a estrutura da carreira, o plano de carreira, né, na saúde, na educação, na polícia militar, na polícia civil. Tem as carreiras do executivo tradicionais, que são as outras secretarias, que já saem mais específicas, né, que tem as gerais. Né, tem as específicas também de cada secretaria. Então é realmente bem amplo, aí fica difícil você dar um panorama. Agora, quinquênio e sexta parte é para todos. Sim. Tá? Isso ele vem, inclusive, da antiguidade no serviço público. Quer dizer, você é mais antigo. O único benefício que você tem vindo do tempo que você trabalha no Estado. Tá, decorrido este tempo. Eu queria fazer um adendo que parece que tem muita gente hoje em dia que está querendo... hoje em dia não pega bem você, parece que sente contar tempo por antiguidade. Não sei se vocês também já perceberam isso. Sim. Né? Isso é uma coisa interessante, que estou fazendo até um adendo aqui, porque, né, eu acho isso um equívoco, porque você, quando está no serviço público e você tem estímulo de ficar, você adquire experiência, você consegue prestar um melhor serviço. Então, você tirar esses incentivos relacionados ao tempo de serviço, espero que isso não venha a acontecer. Vamos dizer assim, porque sempre tem uma ameaça que a gente ouve falar de uma mudança legislativa, né, em relação a isso, etc. Mas eu espero que não venha, porque eu acho que isso que faz com que o serviço público ele continue independentemente do governo. O governo vem de vários partidos, ele é eleito pelo povo, ele estabelece a política pública, ninguém duvida disso, mas a burocracia, não no sentido negativo, no sentido positivo, estatal, ela precisa continuar funcionando. Tá? E os benefícios, como sexta parte e quinquênios, né, eles acabam beneficiando esse servidor que escolhe, que opta por fazer do serviço público a sua opção de vida, de vida profissional. A carreira, sua né? carreira. Não, opção de vida profissional e carreira mesmo, né? Quer dizer, além disso. Tá? Então é importante que tenha, é a minha opinião. A outra coisa que eu queria comentar ainda também, que é relevante, é que nós tivemos um período. Agora, por conta da pandemia, teve a Lei Complementar Federal 173 de 2020, em que teve um período de, acho que 1 ano e 8 meses, eu não lembro exatamente o período, em que esse tempo não foi computado. Computaram apenas para professores, acho que para saúde computou, para quem trabalhou na linha de frente, e se eu não me engano, para polícias também. Agora eu não lembro quais carreiras contaram. Na minha carreira, que apesar de ter trabalhado bastante, que é a Procuradoria do Estado, não foi computado. Agora, o que tem de vantagem nisso, até bom os ouvintes saberem, é que foi aprovado já na Câmara um projeto de lei, tá, modificando essa lei 173 de 2020, para permitir a contagem de tempo, desse tempo que foi suspenso, vamos dizer assim. Na verdade, ele foi suspenso, você não contou, é como se você não tivesse trabalhado, mas efetivamente você trabalhou. Então, esse projeto de lei já passou pela Câmara e está no Senado. Tá? Então, vamos ver aí, estamos torcendo, estamos trabalhando, no Sindicato dos Procuradores tem trabalhado para isso também, né? Para a aprovação desse projeto de lei no Senado. Até porque é um tempo considerável. É considerável, né? Você vai antecipar. Uma coisa é você sustar esse tempo naquele momento específico da pandemia, olha, no momento nós estamos com muito gasto, outra coisa é você contar como se não tivesse existido aquele período, né? Então, de fato, espero que prospere e que passe no Senado o projeto de lei, tá bom? Doutora Ana, para que tudo isso, né, se concretize, é muito importante que esse tempo de serviço esteja registrado de maneira correta. Sim. E qual é a importância do servidor estar acompanhando isso? Como que ele acompanha? Bom, na verdade, ele precisa acompanhar a concessão, tanto da sexta parte quanto do quinquênio, em geral, nas secretarias em geral, acredito que em todas, porque a lei, ela fala que a concessão do benefício vai observar o regulamento. Agora, eu não vou lembrar quais regulamentos que tem, etc. Na Secretaria da Saúde, eu sei que nas Procuradorias Geral do Estado, acho que na Fazenda, em vários lugares, acho que talvez todas talvez até seja um decreto estadual, realmente não me recordo agora. Esse tempo, ele é concedido independentemente do requerimento. Esse benefício, né? O tempo, lógico, que
tempo é tempo, né? O benefício decorrente do tempo de serviço, ele é concedido independentemente de requerimento do servidor. Tá? Então, ele computou o tempo, aqueles 5 anos a mais, ele já automaticamente, a administração tem que providenciar e tem que começar a pagar para o servidor público aquele benefício. Tá? Agora, tem alguns períodos que não contam. Por exemplo, você está afastado para fins particulares. Não conta. Por quê? Porque, na verdade, tem que ser o efetivo exercício, né? E aí a lei traz o que se considera efetivo exercício. Licença gestante, por exemplo, considera-se tempo de efetivo exercício, por exemplo, afastamentos por convênios, assim, relacionados a alguns, do Estatuto de Servidores Públicos Civis, tem todo um regramento em relação a isso. Então, quem tiver dúvida, para saber o que conta ou não, tá lá. Tá? Então, assim, tá na lei, tá direitinho. Então, algumas coisas não contam, tá? Para contar, porque precisa ser considerado tempo de efetivo exercício. Falta injustificada. Sim. Tá? Agora, por exemplo, férias, licença-prêmio, tudo isso você não está trabalhando, mas são direitos, né? Tempo de, por exemplo, que você tem de compensação de trabalho eleitoral, por exemplo, também conta. Essas coisas contam, agora algumas coisas não contam, tá? Então, até as faltas médicas não contam, tá? Tem algumas coisas que não contam. E o tempo é contado dia a dia. Sim. Tá? Então, é interessante você verificar isso e ficar de olho, mais ou menos, né? Quando você está ali, para poder verificar. E se por acaso a administração não fizer, você pode cobrar, né? Você pode fazer um pedido administrativo, né? Você pode entrar até com ação judicial, eventualmente, se não for acolhido. Mas, olha, pelo menos para mim, pessoalmente, eu nunca tive problema, sempre concederam muito rápido. E o que eu lembro da minha atuação no contencioso de servidores que eu atuei durante muitos anos, eu não lembro, assim, de ninguém, de ações reclamando, de pessoas que tinham direito. Às vezes você tinha interpretações que ficava, isso conta, isso não conta, aí é uma interpretação jurídica. Tá, normalmente o Estado dá uma interpretação jurídica, isso conta ou não conta, e às vezes as pessoas não concordam com essa interpretação dada pelo Estado de São Paulo, e aí entra com a ação judicial, e quem vai decidir se essa interpretação está correta ou não da legislação é o Poder Judiciário. Sim, mas a concessão... A concessão mesmo, assim, crua, em tese, é feita administrativamente, você não precisa pedir, se demorar e você achar que tem direito, procure seu setor pessoal, né? E se por acaso não resolver, faça um pedido administrativo, até eventualmente uma ação judicial. Uma ação judicial. Eventualmente, se não for. Normalmente, não sei, na prática eu falei, eu não vejo muito casos que não tenha dúvidas, vamos dizer assim, eu não vejo muito, não vi, tá? Na Procuradoria de Estado não acontece, e eu acho que em outras secretarias eu não vi ações judiciais disso. Então deve funcionar também. Cumprir os requisitos e não ser a concessão. A concessão, então, assim, realmente costuma, pelo menos, do que eu estou lembrada aqui, de cabeça, eu não estou recordando de nada, assim, que eu lembre de uma ação. Eu falei, eu tive já ações que eu trabalhei, que queriam computar o tempo prestado em outros entes. Tá? Servidores que queriam computar, e aí eu lembro de ter trabalhado nas ações disso há muitos anos, porque isso já está meio pacificado, e que de fato tem uma disposição expressa no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado. A próxima pergunta é até sobre isso que a doutora está falando, que é que existem casos que, se existem, né, qual é a frequência desses casos que os servidores cumprem os requisitos da lei, mas eles não recebem essa gratificação, e como que eles podem identificar esses casos, né? Então, normalmente o serviço de pessoal costuma ter uma orientação. No Estado de São Paulo, nós temos uma orientação geral, tá, feita para o serviço de pessoal do Estado, tá, que dá uma orientação geral para toda a administração, e tem lá os casos. Aí ele tem que verificar, por exemplo, se computou certinho os dias trabalhados de efetivo exercício dele. Se contaram direitinho, aí você tem que verificar se esses dias, se teve algum dia que ele se afastou, né, que não computou, e se ele precisa tirar essa dúvida junto ao setor de pessoal dele, tá? Que eu acho que eu não vou lembrar agora a sigla, mas é Recursos Humanos do Estado, eles dão uma orientação geral, tá? Então, na Procuradoria nós temos até um núcleo de direito de pessoal, que os procuradores fazem orientação jurídica, tá? Mas também tem o setor de recursos humanos do Estado, tá? Que estabelece as orientações gerais. E lá, normalmente, tem as definições jurídicas. Isso conta, isso não conta. Aí, eventualmente, lá esclarece, né? Se tiver dúvida, eu acho que o próprio... Mas, normalmente, o setor de pessoal do órgão que o servidor trabalha já vai ter a dúvida ali dele e vai tirar e vai sanar. Se ele se achar lesado, por alguma razão, ele pode fazer um pedido administrativo. Tá? Tem um esclarecimento. Não, ele pode pedir, olha, eu quero a concessão, tal benefício, tal, tá em fundamenta, enfim, ele pode pedir. O pedido administrativo é uma faculdade
a qualquer momento. Agora, se, por exemplo, eventualmente, se houve algum atraso, algum erro da administração, normalmente isso é corrigido rapidamente, né? Você alertando o setor pessoal seu, você já consegue uma concessão, porque às vezes todo mundo pode cometer erros, né? Sim. Então, eventualmente, se houve algum erro, o próprio setor de recursos humanos do órgão que o servidor trabalha, provavelmente vai solucionar. Se não solucionar, ele ainda pode fazer um serviço administrativo. Agora, o que eu falei, se for uma dúvida de entendimento, esse período, esse tipo de afastamento, conta ou não conta? Aí, de repente, a procuradoria tem um entendimento que não conta, e aí o servidor acha que tem que contar, ele também pode se valer do Poder Judiciário, que vai ser o último a dizer se aquilo faz sentido ou não. Sim. Tá? Eu até lembro de uma discussão que eu peguei na Procuradoria, aí é relacionado mais ao artigo 129 da Constituição Estadual. Porque, se eu não me engano, eu não estava na Procuradoria em 91, então foi depois da Constituição Estadual, mas até antes era uma previsão do Estatuto dos Servidores Públicos Civis, então eu acho que não pagava para seletista. Tenho minhas dúvidas se pagavam para seletista antes, teria que dar uma olhada na legislação. Sei que depois disso, acho que no começo teve algumas decisões judiciais pedindo, né, independentemente do regime de contratação, o pagamento, porque fala que o artigo 129, tá, ele não discrimina. Ele fala servidores públicos. Não especifica, né, exato. Ele não discrimina, ele fala servidor, ele não fala funcionário público, isso, né? E ao fazer isso, tá? Então veio uma discussão, eu acho, na época, mas enfim, já está pacificado, tudo. Mas teve uma discussão na época. Entendi. Também sobre então, a orientação aqui é para sempre procurar o recursos humanos. E se você se achar que o recursos humanos não resolveu e acha que tem razão dentro da legislação do Estado, faz um pedido administrativo, tá? Que ele é obrigado a responder. Eventualmente, né, está demorando muito, ele é obrigado a responder, tem prazos, tem a lei 10.177, que é uma lei que estabelece prazos para a administração, para poder levar os pedidos administrativos, né, a administração tem que responder, tá? E, de qualquer forma, ele sempre pode ser valer do Poder Judiciário. Doutora, um ponto que gera muita confusão são as situações em que o servidor muda de cargo e acaba perdendo indevidamente benefícios que já deveriam ter sido incorporados. E muitas vezes também acontecem erros na base de cálculo de quinquênio, de sexta parte, prêmio de incentivo, enfim. Nesses casos, o que o servidor deve fazer quando ele percebe que tem algum erro nesse sentido? Bom, agora o servidor precisa tomar cuidado que nós, por exemplo, temos os prêmios de incentivo que eu falei, cada pasta tem a sua legislação específica, cada carreira, na verdade, não é cada pasta, cada carreira tem a sua legislação específica. Tá? Às vezes você tem mais de uma carreira numa mesma pasta, né? Então, cada carreira tem uma legislação específica, então tem que dar uma analisada em cada uma delas. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, normalmente os benefícios, por exemplo, como quinquênios e sexta parte, eles incidem sobre o salário base e gratificações incorporadas. Aqueles benefícios transitórios, por exemplo, eles não incidem. Aí pode surgir uma dúvida, isso aqui não é um benefício transitório, isso aqui deveria incidir, né? Às vezes tem discussões jurídicas, às vezes tem uma avalanche de ações com essa discussão, inclusive, da natureza daquela gratificação, vocês devem acompanhar isso no escritório, né? Aí eu lembro que tinha muita ação de professor há um tempo, eu sei que mudou depois recentemente, eu já não estava mais trabalhando com servidores, teve uma mudança grande na legislação de professor agora nos últimos anos, mas lá atrás tinha muita discussão, né? Então, assim, eu lembro que eu trabalhava no Estado com ações residuais, então, ao menos assim, tinha um setor mais específico de professor, de policial militar, na época eu trabalhava com ações judiciais de servidores públicos, né? E aí eu lembro que às vezes tinha uma avalanche de ações de um assunto ligado a uma pasta, por exemplo, a professores ou até a saúde, e aí todo o prédio conseguia fazer a defesa daquelas ações, porque vinha um monte de ação, porque vinha uma discussão jurídica, né? E aí o Poder Judiciário geralmente se manifesta, né? E até o Estado, às vezes, se, por exemplo, a ação começa a ser procedente, até o Estado reconhecer isso administrativamente leva um tempo. Exatamente. Leva um tempo, né? Essa extensão administrativa dos julgados leva um tempo, porque precisa, acho que, de acordo com o entendimento, tem que estar firmado jurisprudência nos tribunais superiores, aquela coisa toda. Então, então tem muita ação judicial, muitas vezes, quando tem essas discussões. E, às vezes, também, quando a ação começa também a não ter mais êxito, as pessoas começam a desistir de entrar, e aí também para. Também depende do caso concreto. Mas é importante analisar o tipo do benefício que está tendo para poder verificar se ele se incorpora ou não, né, aos vencimentos do servidor. Aí se ele muda de cargo, evidentemente era um benefício específico daquele cargo.
e que não havia sido incorporado, ele muda de cargo, às vezes ele muda de cargo e muda de outra placa de carreira até, dentro da mesma carreira, por exemplo, ele tem um benefício porque trabalha em um determinado lugar, em outro lugar não tem mais aquele benefício, quer dizer, ele é transitório, é em função do local de trabalho. Sim. E aí como é que fica, entendeu? Aí ele muda de local de trabalho, não tem mais. Agora, o que é interessante é que nós tínhamos, até a última reforma da Previdência, nós tínhamos um artigo que eu achava muito justo, que era o artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo. Vocês já ouviram falar dele? Sim. Tá, então, o que acontecia? Esse artigo, ele estava aí, eu achava muito justo que a pessoa que, por alguma razão, ocupasse um cargo de remuneração superior, então, por exemplo, ele tinha vamos pegar o exemplo da Procuradoria do Estado, que é a minha carreira. Então, você tinha um cargo, procurador de Estado efetivo, aí você ocupava um cargo de chefia, tá? Ou um cargo de procurador de Estado assistente, você ganha uma gratificação, você ganha um pouco mais por isso, tem uma diferença salarial. A cada ano a mais que você começar, você pode incorporar 1/10 por ano. Depois de 10 anos você incorpora. Para quê? Porque aquele servidor que passou a ter aquele benefício durante tanto tempo, ele já está incorporado à vida dele, ele não perder quando ele sai da remuneração. E a vida mesmo. E assim, a vida dele mesmo. Ele já está contando aquilo como uma coisa que ele está ali muito tempo, há muito tempo. Mas, infelizmente, houve uma disposição expressa na Emenda Constitucional 103 de 2019, e aí, especificamente a Emenda 49 de 2020. A Emenda 103 é a Emenda Federal, que estabeleceu lá a reforma da Previdência federal e, enfim, geral, né? E a emenda 49 de 2020 é a reforma da Previdência do Estado de São Paulo. E aqui houve a revogação, tá, desse artigo. Então, hoje, ele contou-se até acho que 2019, depois parou de contar. Mas é para fins de aposentadoria? Não, na verdade, assim, quem incorporou. Quem não incorporou, não incorpora mais. Você tem incorporado até ali, ficou. Eu tenho, por exemplo, acho que uns 4, eu pessoalmente tenho 4 ou 5 décimos incorporados. Ficou. Não vai acrescer Não vai crescer mais, ainda que eu venha exercer funções de confiança, assessoramento, que eram casos que incorporavam, entendeu? Então tem que tomar cuidado, tem que ver a legislação. Então não dá para você dizer genericamente, tem que dar uma olhada na situação do servidor, avaliar o caso concreto, verificar se está incidindo corretamente. Falei, se tiver algum erro, for algum erro mesmo, porque às vezes acontece. Normalmente a administração costuma corrigir esses erros de uma forma mais ou menos tranquila. Agora, se for um entendimento, aí já é mais complexo. Né? Porque aí é debatível. Aí dinâmica já é mais complexo. Você pode também fazer um pedido administrativo, né? Ou então se valer direto do Poder Judiciário. Mas não quer dizer também que erros também não aconteçam e você não precise se valer do Poder Judiciário para isso. Eventualmente, quando o erro não quer corrigir um erro típico, vamos dizer assim, uma contagem que até a lei garante, mas por alguma razão não foi, a administração demora, enfim. Né? E também isso é importante, as secretarias variam muito. Né? Tem secretarias que são mais céleres na resposta, tem outras, talvez no número de servidores demorem mais. Né? A carreira também, a carreira, né? É muito maior do que as outras. Então, assim, de repente, a administração, exatamente por isso, uma administração com uma carreira muito grande, os recursos humanos deles devem ter um trabalho muito mais complexo, assim, muita gente pedindo, né? Isso. Então, aí, de fato, pode demorar um pouco mais. Isso. Carreiras menores ou secretarias, né? Por exemplo, você tem situações, por exemplo, se eu não me engano, oficial de administrativo, você trabalha em secretarias, mas é um cargo do Poder Executivo. Aí você vai para secretarias, às vezes até acontece de você sair de uma secretaria para outra. Isso acontece, por exemplo, de oficial, um cargo básico, você precisa de um concurso para oficial administrativo. Tá, o executivo público. Você está, às vezes, numa determinada pasta, você pode pedir, enfim, tentar essa transferência para outra. Você até escolhe, se eu não me engano, onde você entra, um determinado local, de acordo com a classificação, enfim, eu não estou lembrada agora especificamente o edital deles, mas são cargos que têm todo o Poder Executivo, não é específico. Às vezes até tem especificidades do órgão que aquele executivo público ou aquele oficial administrativo está prestando. Às vezes posições de chefias estão ligadas àquele estrutura específica daquele órgão, tá? Mas são cargos mais gerais, vamos dizer assim. Agora você tem, por exemplo, professor, é um cargo típico da Secretaria de Educação. É mais geral. É a mesma coisa na Secretaria da Saúde, médicos, enfermeiros, é bem específico, né? Inclusive falando do prêmio de incentivo, para os servidores sempre ficarem atentos mesmo da legislação competente para cada um, porque a gente tem muitos tipos de prêmios de incentivo, né? E o nome deles vão mudando, então é prêmio de incentivo à qualificação, PIC, PI, prêmio de bonificação.
Então, assim, realmente não dá para a gente falar da forma abrangente, mas é importante que o servidor saiba, pelo menos, a lei que é aplicável a ele. Exatamente. Porque se tiver algum erro ou ficar sabendo de alguma ação judicial, ele saiba se aquilo cabe a ele ou não, e pode tentar se valer eventualmente, isso é né? muito importante. Ou se tem algum erro efetivo, né? Às vezes ainda passa algum erro e ele pode tentar até administrativamente resolver essa questão do erro, né? Agora, os prêmios de incentivos, eles são bem interessantes porque eles são realmente bem variados mesmo. São bem variados. Na Procuradoria, nossos servidores, que eu falei, nós temos basicamente servidores executivos públicos e oficiais administrativos, mas lá tem um prêmio de incentivo. É bem específico. É bem específico, né? Na Procuradoria, assim outros, né? Quer dizer, você às vezes está numa determinada pasta, muda de pasta, eventualmente você tem que ver o prêmio de incentivo dentro desses cargos mais genéricos que eu estou falando, não cargos específicos, tá? Tem que verificar os prêmios de incentivo daquela secretaria. Daquela carreira. Na área da saúde, por exemplo, tem o prêmio de incentivo geral, aí tem o prêmio de incentivo especial, que é para certos servidores da área da saúde, e ainda tem o adicional de desempenho da saúde, que também são alguns específicos que vão receber. Então é importante. Especial. Às vezes os sites das secretarias trazem bastante informação, viu? O Secretário da Saúde, por exemplo, tem uma informação lá direitinho, tem um site, às vezes você encontra bastante coisa ali dentro do site mesmo de cada pasta. Se o site está atualizado, você encontra bastante informação da legislação que se aplica ali para cada servidor. Legal. Doutora, sobre o processo, o pedido administrativo, né, quando o servidor vê algum erro ou entende que está alguma coisa errada no pagamento dele, ele pode, como a doutora já falou, fazer um pedido administrativo, né? E no caso de recusa desse pedido, ele pode acionar o judiciário, né? Sim. E ele pode, inclusive, se cabe preferir. uma ação judicial. Sim. Se ele achar que está lesionado, todos nós, né? Todo cidadão, né? O direito do cidadão, né? O direito do cidadão é se valer do judiciário toda vez que se acha prejudicado. É interessante que você não precisa necessariamente passar pelo pedido administrativo para entrar com a ação judicial. Tá? Ninguém pode afastar a exigência de ter um pedido administrativo antes da ação judicial. Normalmente, quando você tem um pedido, por exemplo, vamos pegar um exemplo, se você tem um pedido administrativo negado, você pode ver, por exemplo, que tem mais ações para mover. Você pode, por exemplo, mover um mandado de segurança. Sim, né? Faz uma prova maior. Exatamente, assim, da prova, quer dizer, você já está lá, tem uma negativa, aí já tem lá o fundamento da negativa, aí é só matéria de direito, vamos dizer assim, né, eventualmente. Então, assim, depende do caso, você pode ser interessante ou não fazer o pedido administrativo. Entendi. Tá? Às vezes você prefere entrar direto com uma ação de conhecimento, né? Não depende do outro, né? Isso que é importante. Cada um depende do outro, né? Não há necessidade, né? Porque você não pode afastar a jurisdição. Sim. Tá? A garantia de jurisdição é uma garantia do cidadão que se sente violado. Só que muitas vezes o pedido administrativo pode ser mais efetivo, mais rápido. Tá? É uma tentativa. Eu falei que se de repente tiver um entendimento jurídico já consolidado, aí talvez valha mais a pena você tentar entrar diretamente com uma ação judicial se você acha que aquele entendimento não está correto. Sim. Tá? Agora, quando não tem um entendimento consolidado, é um caso específico, eventualmente um erro mesmo, né, bem específico daquele servidor, às vezes o pedido administrativo resolve e é muito mais rápido. Né? Então, ele resolve a situação de uma forma mais rápida, eventualmente. Entendi. Tá? Então, tem que ver em cada caso. Tá, joia. Doutora, se o servidor de fato verifica que está tendo algum erro, por exemplo, a base de cálculo de algum adicional está sendo feita de maneira errada, na justiça, ou enfim, administrativamente, ele pode pedir os valores retroativos, incide de juros e correção? Como que funciona na hora que ele vai receber esse valor que estava sendo pago errado? Bom, aí nós temos que verificar também que temos uma coisa chamada prescrição. Tá? Então, assim, eu lembro que tem uma coisa que é uma discussão antiga, que tinha a prescrição do fundo de direito e a prescrição das parcelas. Tá? Em última análise, do fundo de direito é mais difícil configurar. Teria que ter um caso muito específico para você falar que você tinha 5 anos para entrar com uma ação, tá? E você teve uma negativa específica ali, tá? E aí, de fato, aquele negócio não se renova. Você tem 5 anos para entrar com uma ação de procedimento ordinário. Mandado de segurança é 120 dias. Né? Que é o prazo de decadência, né? Prescrição é decadência, é prazo decadencial. E o prazo de prescrição de ações contra o Estado são 5 anos. E é interessante que o mais comum de você ver é a chamada prescrição quinquenal. Tá? Então, de repente, uma coisa que era para ser paga não foi, ela se renova
né? Quando ela fica continuamente não sendo, você percebeu depois de um tempo, enfim, você entra com a ação, aí você pode pedir o retroativo dos últimos 5 anos. Essa é a regra, tá? Você pedir a prescrição chamada quinquenal. Quando eu falei, quando é fundo do direito, o próprio direito acaba, então não tem que falar em 5 anos, tem que pedir daquele período todo. Só que, normalmente, as parcelas atrasadas, tá, de uma coisa dali para frente, então, por exemplo, a administração, eu trabalhei muito com isso, ela é condenada para fazer uma obrigação de fazer, então ela, por exemplo, escrever alguma gratificação não concedida, então ela é obrigação de fazer para poder estabelecer aquela gratificação, por exemplo. Implementar, né? Implementar para o futuro. O que a gente chama de implementar em folha, tá? Que a gente chama da obrigação de fazer, implementar para o futuro. Isso. Tá? Dali para frente. E aí você tem dali para trás. O mandado de segurança, em regra, tem até disposições dele, tá? Ele conta a partir do ajuizamento da ação. As ações de procedimento ordinário, né? Elas já pegam a prescrição quinquenal. Essas vão ser objeto que a gente chama de obrigação de pagar. Como é que o Estado paga? Né? O Estado, ele não é que nem um devedor comum. Sim. Né? O Estado tem características muito próprias dos débitos que ele tem, né, perante os credores. Né? Ele tem princípios constitucionais que devem ser observados. Tá? Então, por exemplo, ele tem que ter, além do princípio da legalidade, que todo mundo fala, tem que ter lei para as coisas, tem o princípio da impessoalidade. Como é que eu observo esse princípio? Ou seja, eu não posso privilegiar um em detrimento de outros. Tem que ter uma impessoalidade. Nisso, você tem o pagamento. Como é que é feita a obrigação de pagar? Por precatório. Não sei se vocês vão ter um podcast específico para precatório. Acreditamos que sim, né? É um tema muito específico, né? É um tema bastante, tem muita questão do precatório, tá? Mas então o que acontece? Você teve uma ação contra o Estado, você teve reconhecido esse direito, tá? Esse direito transitou em julgado, aí você tem a obrigação de fazer ali, ou seja, você implementa dali para frente, né, em folha, você já começa a receber aquele benefício que você acha que você teria direito e o Estado não te pagou, e em relação às parcelas atrasadas, você tem que entrar com um precatório. Tá? Então, com uma ação de obrigação de pagar, perdão. Aí você tem toda uma discussão sobre esse valor, né? Então, essa obrigação de pagar vai ter toda uma discussão jurídica, as partes vão, falar a respeito, né, disso, né? Então, enfim, vai ter o autor e réu debatendo sobre aqueles valores, fixado o valor e homologado o valor. É expedido precatório. O que é o precatório? Aquela dívida, ela vai ser escrita para ser paga de acordo com o número que você pegou da dívida. Então, por exemplo, você pegou, naquele ano você era o número 5. Então, você geralmente é por ano. Então, aquele precatório 5 de 2025. 2025 não saiu, né? 2024. Tá, 5 de 2024. Você tem uma ordem, vai ser pagando ano a ano. Você tem, por exemplo, critérios de diferentes pagamentos, alimentares, não alimentares. Você tem valores que são chamadas obrigações de pequeno valor, que são valores menores, então o servidor não precisa pegar aquele precatório normal, com o valor mais elevado, é um mundo ali, né? O que é interessante do precatório é que também há uma discussão também, quando a fazenda pública ela é credora, tem regras também para saber a forma, né, de correção desses débitos da fazenda, né, principalmente nos precatórios. Então, por exemplo, você tem uma lei que, se eu não me engano, vou ela aqui o número, acho que é de 2097, se não me engano, a primeira, que foi alterada depois, aí teve decisões do Supremo. Eu sei que lá atrás era, por exemplo, era um TR, né, que usava-se a TR há muito tempo. Aí, se eu não me engano, teve uma ação direta de inconstitucionalidade, achando que isso faria com que o credor do Estado perderia valores daquele crédito, né? E ele precisaria entrar com... E aí houve uma mudança, houve questionamento, acho que foi julgada parcialmente procedente, eu não lembro detalhes, né? Foram muitos anos de discussão. Né? Aí estabeleceu que pagaria-se pela taxa Selic. E agora, é uma coisa bem recente, agora de setembro, até anotei aqui para vocês, tá? Nós tivemos a emenda constitucional 136 de 2025, que ela veio estabelecer prazos maiores para pagamento dos precatórios. Eu tinha um prazo estabelecido na outra emenda que lá atrás, que acho que, se eu não me engano, era até 2029. Você tinha que acabar os pagamentos, etc. Aí houve uma emenda constitucional estendendo esse prazo para estados e municípios, tirando também, se não me engano, do arcabouço fiscal, dos limites de tetos, aquelas coisas todas, né? Houve bastante modificação, mas basicamente o que aconteceu? Alterou. Então, hoje, se eu não me engano, a partir da data de promulgação dessa emenda constitucional, a correção vai ser
pela IPCA, eu acho, mais 2% de juros ao ano, tá? Ou a taxa Selic, o que for mais baixo. O que tiver na variação. O que tiver na variação for mais baixo, for menor. Ou seja, houve houve uma diminuição do prazo, aumento do prazo e uma nova regulação assim do índice de correção. A OAB, na época, já se manifestou contrário a isso, ao setor de precatórios. Enfim, vai ter uma discussão jurídica sobre isso, né? Eu, como procuradora, no manifesto, como falo, eu só conto o fato, né? Tenho, apenas, vamos ver o que vai. Não é meu setor, não sei, enfim, né? Independente do trabalho, vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu sei que teve essa legislação e vamos ver se vai ter alguma impugnação ou não, ou se vai ter, agora, a partir de agora tem que ser cumprido. Né? Então, isso é um fato. Então, a legislação hoje está aí e é essa. O tema precatório é um tema assim que todo mundo conhece, pelo menos o nome, né? Os servidores. Eu acho que todo servidor deve ter um precatório. Acho que não conheço um servidor que não tenha um precatório lá atrás, né? Ainda que não exista um entendimento total das regras, das filas, mas todo mundo falar se eu tenho uma ação contra o Estado, que pode virar um precatório. Ou, no mínimo, uma obrigação de pequeno valor. Então, é um tema bem importante também a ser abordado. É um tema muito específico. Eu confesso que eu conheço só o geral dele, né? Então, é um tema muito específico, né? E aí, a gente queria saber também se a doutora tem alguns exemplos de decisões favoráveis quando o servidor entra com esse pedido quando ele está recebendo alguma coisa errada, se tem decisões favoráveis, caso, né? Por exemplo, lembro que eu estava comentando com vocês, né? A questão da sexta parte lá, da sexta parte. Eu lembro também que teve um entendimento lá atrás, alguns anos atrás, quando tinha umas ações judiciais que eram sobre o que incidia a sexta parte. E houve, aliás, antes de eu entrar na carreira da Procuradoria, havia uma discussão que eles chamavam, assim, é bem interessante, são uns 40 anos, que logo que estabeleceram o benefício do quinquênio da sexta parte, eles queriam que um incidisse sobre o outro. Isso. Então, o chamado o repique, né? Enfim, né? Efeito cascata. Obviamente, isso não existe mais, foi modificado, né? Mas também, na época, alguns servidores ganharam essa ação judicial. Né? Houve um entendimento na época que, assim, realmente não era, na meu entendimento, não era nem o que a lei queria dizer, porque senão um incide sobre o outro, um incide sobre o outro, se aumenta muito o que estava na lei, né? Eu sei que depois houve uma interpretação, tudo foi tirado, né? Enfim, né? Eu também teve ações também da incidência da sexta parte, né? Quer dizer, onde ela incide, né? Qual o benefício, quais classificações que ela incide, teve algumas ações judiciais, né? Então, e algumas ganharam, outras vezes perderam. Aí vai depender, realmente falei, de cada órgão, né? Sim, eu lembro que quando eu entrei na carreira tinha uma discussão que já saiu, que tinha uma legislação que estabelecia o gatilho. Vocês já ouviram falar disso? Sim. Nossa, aí eu lembro que teve uma balança. Eu trabalhei muito com ação de gatilho. Eu lembro que era muita ação judicial. E o Estado acho que perdeu praticamente todas na época, né? Perdeu bastante. Foi uma ação que já saiu, assim. Estou lembrando agora de ações assim bem mais antigas que já tem. Bem antiga, da década de 90. De 90, exatamente. Quando eu entrei na carreira, foi que marcou, porque foi uma ação que eu trabalhei muito quando eu entrei, né? Né? Foi uma ação que já passou também a legislação, porque era, na verdade, uma coisa muito transitória, né? Relacionado à inflação. Isso. Né? E aí, quando você tem relacionado à hiperinflação existente até 1994. Isso. Quando acaba a hiperinflação, a coisa estabiliza, né? E aí também a legislação foi revogada, enfim, né? E teve uma discussão por algum período, mas depois acabou. Então, às vezes, as discussões, o que eu sinto de servidores, elas são sazonais, né? Depende da época, da legislação que surge, até se firmar um entendimento. E aí, até com as próprias ações interpostas, vai mudando o entendimento da administração. Às vezes você tem um entendimento num sentido, depois vai para outro. Eu lembro que eu também atuei com servidores, eu lembro que era contagem de tempo de serviço especial. Eu lembro que também algumas ações assim, que era o que contava para fins de aposentadoria, se era o efetivo serviço em sala de aula, ou se diretores também poderiam ter a aposentadoria, o tempo menor de aposentadoria, que eram 25 anos, né? Era uma discussão, né? Depois o Supremo foi um lado, depois foi para outro, e aí, na verdade, dependendo do tema, chega até o Supremo, dependendo do tema, fica no Tribunal de Justiça, né? Se for lei local, né? E aí ele que vai definir eventualmente qual é o direito ali que vai ser aplicado. Sim. Eu acho que a sexta parte, o quinquênio, ainda tem bastante ações, né, que discutem a base de cálculo. A base de cálculo, mesmo, o que mais tem, não é? Eu lembro que as vezes que eu lembrava era a base de cálculo. Varia
conforme varia muito. a carreira, o cargo, Não enfim. tem nem como passar, não vai incidir sobre isso, isso, aquilo, porque, né, daí varia. depende. Normalmente, o que posso dizer é que é aquela regra geral, né, é salário base e gratificações incorporadas. Isso. Aqueles benefícios transitórios, em geral, não incide. Essa é uma regra, vamos dizer assim, básica, né? Agora, os prêmios de incentivo depende de como ele é colocado também. Se ele é geral, se ele não é, como é que fica, se ele incorpora, se ele não incorpora. Aí tem que ver a legislação do prêmio de incentivo. Sim. Em relação ao prêmio de incentivo do pessoal da área da saúde, tem muitas ações sobre o cômputo dele no 13º, férias, essas questões. Isso também. E aí, enfim, vai ter que olhar mais especificamente cada um, né? Exatamente. E em relação à parte fixa, os 50% do prêmio de incentivo, como é uma ação muito recorrente, a administração já está até concordando. Em muitos casos, quando entra com a ação, ela acaba não resistindo. Ela concorda e no final a homologação e é muito mais rápido, né? Porque não há resistência. Porque eu acho que também para você ter, por exemplo, uma transformação de um entendimento, um reconhecimento administrativo das decisões judiciais é o governador que dá, e é um processo bastante complexo. Acho que eu vi pouquíssimos até hoje, viu? Foram pouquíssimos casos que eu vi que houve, de fato, o reconhecimento administrativo. Tá? É um pouco mais, tem mais exigências maiores aí. Sim, né? Tem toda uma questão de interesse público, né? Não dá para sair reconhecendo qualquer coisa. Até então, porque muda bastante, né? O valor a ser recebido. E aí então, acho que depende do que o perigo de você fazer uma coisa mais geral, é você também pegar situações que no judiciário também dá. Então, por isso daí é cuidado que você tem que ter na hora de você reconhecer administrativamente uma extensão, por exemplo, administrativa de um julgado. Né? Tem todo um cuidado, todo um estudo feito em relação a isso. Sim. Bom, a gente recebeu algumas perguntas dos ouvintes e vamos aproveitar a presença da doutora Ana aqui para fazer esses questionamentos. Primeira pergunta é sobre a sexta parte. Tenho 23 anos de serviço, mas nunca recebi a sexta parte. Como saber se tenho esse direito? Eu tenho que verificar se houve o efetivo exercício. Se ela quer dizer, por exemplo, se foi todo no estado de São Paulo, se todo esse tempo que ela conta, que ela tem, por exemplo, para fim de aposentadoria, se também contou para fim de sexta parte, porque, por exemplo, ela pode ter tido afastamentos, né? Então, afastamentos legais, inclusive, mas que para fins de adicionais temporais, né, quinquênios e sexta parte, não são, esse tempo não é computado. Então, eu recomendaria essa pessoa realmente procurar recursos humanos para tentar verificar o que período, eventualmente, desse tempo de serviço. Primeiro também saber o cargo, né, também, eventualmente, né, qual cargo ela tem, se tem algum entendimento que não se paga sexta parte. Acho difícil, porque tendo um cargo na administração normalmente tem, mas eu não sei, né, só assim genericamente, né, ou também se ela tem 23 anos de serviço, não é todo no estado de São Paulo, por exemplo, como eu havia comentado, né, se não é todo no estado de São Paulo, o entendimento hoje reinante, né, que não se computa tempo prestado a outros estados, a municípios, por exemplo. Então, tem que verificar o caso concreto mesmo. E aí segue aquela orientação lá no começo da doutora, né, de perguntar... recursos humanos, aí verificar a situação dela. Quando ela entrou no estado, qual o cargo, qual a carreira, se todo o período, de fato, ela teve o exercício. Aí depois, se tiver tudo isso, ela pode verificar administrativamente qual o motivo de não estar sendo concedido. Isso, tá? Porque ela tem que saber sempre o que está computado ali, né? Computado ali. Só a administração que vai poder fornecer. Vai poder fornecer. Ótimo. Tá? Nossa segunda pergunta é sobre o quinquênio. Mudei de cargo e pararam de pagar o meu quinquênio. Isso é legal? Depende de como é que foi, que cargo que ela estava. Eu falei, mudei de cargo, mas pararam de pagar o meu quinquênio. Eu falei, depende de você. Ela mudou de cargo no próprio... ela falou, mudou de cargo. Ela não falou se mudou de cargo na mesma carreira, se ela mudou de cargo em carreiras diferentes, ou se a pessoa mudou de cargo do serviço público, mas, por exemplo, de ente. Sim. Tá? Então, ela prestava serviços para um município e passou a prestar serviços para o estado. Tá. Né? Então, aí depende. É legal, depende. Não dá para responder assim. Né? Depende. Como sempre no direito, muita coisa depende. Né? Normalmente, se ela em cargos no estado, a princípio, o quinquênio é computado pelo tempo de serviço prestado no estado de São Paulo. Você muda de carreira, eventualmente, sendo serviço público do estado de São Paulo e ter tido efetivo exercício. Agora,
Tem carreiras, por exemplo, do Poder Judiciário, que eles não têm mais quinquênios e sexta parte. Do Judiciário. Do Judiciário, acho que os juízes e promotores não têm mais, eles são remunerados por subsídio. Entendi. Tá, por exemplo, tá? Então, essa remuneração deles não comporta adicionais temporais. Tá. Isso mudou lá com a reforma, acho que foi 2008, 2007, por conta da emenda constitucional de 2003. Aí eles fizeram essa modificação, que acho que só começou a valer em 2007, porque até acho que tem legislação, enfim, teve um momento ali que teve essa discussão, tá? Então depende, eu falei, mudei de cargo e não recebo meu quinquênio, isso é legal. Não dá para saber, assim, eventualmente, por que ela não está recebendo, né? Se tem fundamento ou não para ela não receber. Nossa terceira questão. Trabalho como auxiliar de enfermagem e nunca recebi o prêmio de incentivo. Esse benefício é obrigatório? Depende da legislação. Eu realmente confesso que eu não sei especificamente da legislação da saúde quando em situações de pagamento do prêmio de incentivo deles, tá? Então eu teria que ver a situação, se ela se encaixa dentro da legislação, né, o pagamento daquelas situações em que se efetua o pagamento desse prêmio de incentivo especificamente, tá? Porque normalmente o prêmio de incentivo é o que eu falei, tem a discussão se incide férias, um monte de coisa, porque a ideia dele ser temporário, né? Sim. Na verdade, em termos de incentivo é uma coisa que em tese é temporária, a regra é que ele seja temporário, né? Em tese, né? Mas aí depende da legislação, tem legislação que estabelece prêmio de incentivo, que se paga inclusive após a aposentadoria, tem situações que até tem também isso. Que estende para aposentadoria, uns falam que pode, enfim, depende da legislação específica do prêmio de incentivo. No caso do auxiliar de enfermagem, tem que ver a legislação de regência do cargo dela, tá? Eu também fico pensando, tem alguns servidores que podem ser terceirizados, né? Também. Né? Aí as pessoas podem confundir. Então, a pessoa pode confundir, porque quando ele é terceirizado, ele é contratado, a empresa que é contratada, e ela presta serviços não para o Estado, ela presta serviço para a empresa contratada pelo Estado. Então, às vezes a pessoa, eu não sei exatamente como que funciona isso em outras áreas, tá? Mas isso também acontece. Tá, então, né, por exemplo, você tem situações, serviços de recepção. Eu já fiz, trabalhando no Estado, por exemplo, licitações, né, em que você ia contratar uma empresa que fornece lá, que estabelece, né, o serviço de recepção em determinado lugar. Tá? Então aqui não há um vínculo do servidor daquela pessoa com o Estado, o vínculo dela é com a empresa, tanto que ela pode, a empresa inclusive, se a pessoa falta, tem que colocar outra pessoa no lugar. Quer dizer, não há uma vinculação daquela pessoa com o Estado. Não há a pessoalidade ali, é com a empresa contratante. Entendi. Que foi contratada pelo Estado. Então precisa verificar qual é a situação dela especificamente. Tá? Nossa última pergunta. Meu pagamento da sexta parte não considera gratificações. Isso está correto? Eu já falei um pouco aqui para todos, para vocês, né? Que tem gratificações que elas não se incorporam. Então, a gratificação incorporada, de fato, aí ela tem que incidir. Agora, as gratificações não incorporadas, né, ou as gratificações transitórias, como a gente fala, elas não incidem mesmo na sexta parte. Adicional de salubridade, né, por salubridade é um exemplo. Pensei nele. Salubridade, o vale transporte, exatamente, né, auxílio alimentação. Exatamente, são coisas que não são temporárias, né, que não se incorporam, para dar de exemplo, né? Sim. Eu pensei no adicional de salubridade, que é mais comum, que às vezes quando as pessoas, né, que na verdade você trabalha num lugar que demanda o adicional de salubridade, mas se você muda o lugar, você não recebe o adicional de salubridade. Né? Então, às vezes tem legislação específica do adicional de salubridade daquela pasta, por exemplo. Sim. Né? Que é bem específico, né? Então, é bem específico mesmo. Então, tem que verificar que natureza de gratificação é essa. Dependendo da gratificação, da natureza da gratificação, está correto mesmo. Essa parte não incide. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Eram essas as questões que nós iríamos abordar. E vamos fazer uma recapitulação do que foi falado. A sexta parte, o quinquênio e o prêmio de incentivo são direitos que estão previstos em lei, e é essencial que o servidor sempre acompanhe o tempo de serviço, o holerite dele, e se constatar que há qualquer irregularidade, primeiramente buscar a administração, que isso pode ser resolvido de maneira administrativa e mais rápida, e se não houver solução, buscar a via judicial e cobrar retroativos, enfim, resolver a questão. Bom, eu quero agradecer a doutora Ana pela presença, participação, acho que foi muito elucidativo para os servidores, para nós, e muito obrigada pela presença e participação. Obrigada a você, muito bom estar aqui com vocês, espero ter ajudado aí.
Tá bom? Doutora Flávia também, muito obrigada, me ajudando aqui na apresentação. E esse episódio aqui, se ele foi útil para você, servidora, a gente pede para compartilhar com seus amigos, servidores, para acompanhar esse podcast do Caminho Certo, que é um podcast voltado para servidores públicos. Então, fiquem atentos para os próximos episódios e muito obrigada.